Entrando ali, eu tentei me livrar de todos os jeitos de pregar hoje. Aí eu falei para a Célia falou, eu tentei arrumar alguém, mas não deu certo. Aí a Célia falou assim, me chama, pastor, gostei. Eu já falei para vocês se prepararem, porque vai ter um dia que eu vou subir aqui e vou chamar vocês, se não estiver preparado, vocês vão passar mico. Vocês estão pensando que eu estou brincando? O Eduardo está rindo da minha cara ali. O dia que ele chamar ele vai falar assim, pastor, não. Você vai vir, Eduardo? É isso aí. Tem um celular aí cantando algum hino? Põe por favor, no Vibracal. Léo, por favor, você pode colocar. Eu vou tentar ficar em pé. Se eu não conseguir, eu sento aqui. Se eu não conseguir, eu sento ali. Se eu não conseguir, eu saio daqui. Me ajuda aí, Léo. Oséias capítulo 10, versículo 12. O Japão não veio hoje, tá, pessoal? O Japão foi tudo para São Paulo. Parece que é casamento de uma das irmãs da Clarice, né? Faz falta o Japão, não faz? Amém. Vocês podem ler para mim, por favor? Para mim não precisar virar de costas. De novo, todo mundo junto. Dá para ler de novo, todo mundo junto mesmo? Porque eu vi assim um negócio. Se eu fosse um maestro, eu ia parar para botar todo mundo a afinar os instrumentos de novo. Vamos lá então, vamos lá? Então. Pode colocar Jeremias, por favor, Léo. 4:3. Jeremias 4:3. Eu estava resistindo um pouco de pregar essa mensagem. Não, nada de especial. Porque Deus tem falado comigo há muito tempo, e com vocês também, eu não tenho dúvida, e com a igreja dele na terra. E aqui tem um texto que eu queria continuar aquilo que nós temos ministrado sobre o coração, solo. O pastor Roger deu ênfase no domingo passado sobre o fruto de um coração que está bem estabelecido, e eu quero falar sobre isso aqui agora. Eu quero destrinchar essa questão dessa terra, desse coração, para que Deus possa continuar falando com a gente. Quantos de vocês querem ouvir a voz dele? Pode ler lá atrás, Jeremias 4:3, né? Pode ler junto lá? Vamos orar. Espírito Santo, nós não somos nada sem Ti. A gente pode transmitir a mensagem da Tua palavra, Deus, com a revelação do Filho, com o poder do Espírito, e só Ele alcança o coração da gente, lá no profundo, onde nenhum homem pode tocar, mexer, sequer arranhar. É onde Tu penetras, além daquilo que nós vemos, ouvimos e tocamos. E o Senhor é que fala ao Espírito de cada um de nós. Perdoa a gente, porque às vezes a gente tenta chegar aonde o Senhor não permite, que é no coração dos homens, no meu coração.
E nós sabemos que é só o teu Espírito que chega lá. A tua palavra diz que ela mesma é apta para discernir aquilo que está lá no íntimo dos nossos pensamentos, que nem nós às vezes sabemos exatamente como lidar com isso. Fala ao meu espírito nessa manhã, o espírito da tua igreja, aqui, em qualquer lugar. Porque quando o Senhor fala, é tudo diferente. Nós pedimos isso, conforme Jesus disse, que tudo que pedis na terra em meu nome eu farei. Então eu te peço, porque eu sei que é a tua vontade. Tu queres falar, sempre falou, e quer falar hoje, nessa manhã, aqui nesse lugar. E a tua vontade é feita, porque nós estamos aqui para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro de Oséias. Alguém já leu o livro de Oséias? Ele é um livro muito sinistro. Deus manda Oséias casar com uma prostituta, ter filho, depois ela abandona ele, depois casa de novo. É uma coisa que, para a nossa cultura, destoa totalmente. E se você der uma olhada no livro, você vai ficar meio confuso. Aliás, vai ficar bastante confuso. Porque a intervenção que Deus, às vezes, tem na Terra, ela não combina com nossos conceitos, nossos pensamentos, a nossa maneira de entender e de ver as coisas. Mas eu não sei se vocês já viram alguma vez Bible Project. Alguém já viu? Traduzindo para o portuguesado, é Bible Project. Se você nunca viu, bate lá depois. É um pessoal dos Estados Unidos que fez de uma maneira fantástica uma gravação toda ilustrada, com um resumo de 7 a 8 minutos de cada livro da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Alguém já viu? É impressionante, não é? E eu tenho visto esse resumo, e eu já vi toda a Bíblia, fiquei tão empolgado que fui passando, não consegui parar. E ali me, assim, deixou, eu não sei te dizer o meu sentimento, me deixou alucinado. Desde Gênesis até Malaquias, aquele resumo fantástico que ele vai desenhando, é lindo, né? Ele vai colocando o conteúdo de cada livro, que é uma coisa que às vezes a gente gostaria de ter, sem muita enrolação. Eles desenham aquilo ali, eu imagino a produção que aquilo tem que ter para poder expor aquela verdade. Uma vez eu vi, gostei, eu vi e comecei a ver, e aí eu fiquei apaixonado. E o que me deixou alucinado? Como é que Deus faz essas coisas? De Gênesis até Malaquias, e não foi diferente depois, é Deus falando, amando, comunicando, se expondo, se colocando perto do homem e do povo, e o povo se afastando, idolatrando, bagunçando, se prostituindo contra os deuses, inclusive o povo de Israel. Em Oséias faz essa menção, porque Deus queria ensinar para o povo, na verdade, como que o povo, através da história, esquece de Deus, deixa uma porção de coisas penetrar no seu coração. O povo de Israel, o povo de Deus, se prostituía com os Baalins, que hoje está voltando com toda a força no mundo, com várias maneiras, que são os deuses fortíssimos, não é qualquer deus. Tem deuses que são governadores do mundo das trevas, das potestades. Porque tem os demônios e tem as potestades. E a gente não sabe exatamente diferenciar elas ainda. Um dia, talvez, você vai perceber, e elas se manifestam, e elas querem que as pessoas olhem para elas. E eles têm as artimanhas e as malícias para fazer isso. Porque seduzir o povo de Deus não deveria ser uma coisa difícil? Mas o povo é seduzível.
E você vai vendo, eu fui vendo aquela mensagem o tempo todo, Deus falando, o povo no processo, distraído, desapercebido, deixando rolar, e vai o tempo todo assim. Aí eu cheguei no final, ali no livro de Malaquias, quando eu vi o último, eu vi num dia só, porque é 7 minutos cada um, eu estou propício para fazer essas coisas agora. Fiquei lá, cara, eu fiquei besta. Eu falei alucinado, mas foi besta. De ver como é que o povo de Deus, apesar de Deus se mostrar tão claramente, de uma maneira tão escancarada, como é que a gente reage? E aí, eu fui para o Novo Testamento, eu não quero entrar aqui, porque aí entra a igreja. Vocês acham que é diferente? Não. Você vai perceber que o assédio ao povo de Deus, a invasão da privacidade, da propriedade exclusiva de Deus, que é a igreja, não mudou. No mundo, hoje nós estamos vendo o retorno de algumas potestades se manifestando de uma maneira explícita, e a gente está no meio disso. Nós estamos vivendo aqui, né, num tempo delicadíssimo dizem, né, eu creio nisso, se você perguntar para mim, eu vou falar até a data, estou brincando, que nós estamos nos encaminhando para o tempo do fim, mas o que nós esperaríamos depois de tantas palavras proféticas? Vocês que são 20, 30 anos de igreja e participaram lá atrás de palavras impressionantes que haveria um grande... Está acontecendo? Não, fala a verdade. Oi? Não, nós não estamos vendo avivamento. Mas nós cremos nele? Eu creio. Eu quero até pedir perdão para vocês, porque às vezes eu falo umas coisas soltas aqui. Eu falo assim, eu não creio no avivamento desse tempo. Espera aí, deixa eu só colocar essa palavra no lugar certo. Eu não creio mesmo. Agora não. Mas daqui a pouquinho, eu não sei o que significa esse pouquinho, a Val sempre pergunta para mim assim, quantos dias será, porque a Bíblia diz os últimos dias de Jesus, quantos dias faltam para chegar esse tempo, né? Não sei. Só que, diante de circunstâncias da história, não é só de momentos pontuais, você vai perceber que nós estamos encaminhando de fato para o fim. Encaminhando para um fim. Não do jeito que nós pensamos, mas Deus está realmente começando a mexer na cortina para fechar a história dos homens, uma parte dela. Amém? E quando o autor sobe no palco para fechar a cortina, significa que a peça acabou. Mas isso não tem movido a igreja. Não tem feito assim de uma maneira geral, transformado, fazer com que a igreja se reposicione. Aparentemente, parece ao contrário, aparentemente. Porque Deus sempre na história, e eu quero que o Sérgio Miranda me fale, pode ser, ajuda ele aí, vocês que conhecem a história, toda vez que o povo de Israel e o povo de Deus, no Velho e no Novo Testamento, estava sucumbindo, eu não quero entrar nos detalhes, dá uma olhadinha em Osés que você vai ter uma congestão ótima. Não é diferente hoje, é só transportar para cá, porque na história sempre houve um ciclo repetitivo, e eu já te falei de onde. Toda vez, em algum lugar do mundo, Deus tocou e fez um avivamento. Você conhece algum, Sérgio? Aqueles avivamentos que balançou uma nação, você lembra de algum? Ajuda o Sérgio. Azusa, que é mais recente, né? Foi reconhecido um avivamento. Oi? As Ilhas Hébridas, quem mais? A Inglaterra, País de Gales, Jonathan Edwards, parou a nação. Não tinha mais preso, as prostitutas fecharam seus lugares de trabalho. Oi, amor? Os bares fecharam, as pessoas estavam pescando em alto mar, largaram tudo, foram atraídas para um lugar pelo Senhor. E você vai ver isso muitas vezes na história, e se você der uma olhadinha, você vai achar interessante.
Deus interviu na história o tempo todo, no momento que a igreja ou o povo dele estava sucumbindo. Diferente daquilo que a gente pensa, que a gente esperaria, vamos orar, vamos buscar, vamos dar a nossa vida, se render. E aconteceu também, porque sempre tinha um grupinho, no diminutivo, orando. Às vezes não era nem um grupinho, era uma senhorinha que ninguém conhecia, né? Mas a gente tem até um livro chamado Intercessor, alguém já leu? O intercessor não tem nome, é o intercessor. Ele não quis botar o nome dele, porque ele foi uma pessoa que entendeu o que significava cooperar com Deus aqui na terra, uma intercessão. E através dele vieram avivamentos. Queridos, hoje, o que nós estamos vendo, pelo menos nesse momento, aparentemente, é o contrário disso, é uma apostasia, é uma igreja misturada, perigosa. Então, quando eu falo igreja, eu falo geral, né? Instituição, porque a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é o remanescente que jamais vai abrir mão. Eu adorei esse cântico aqui, mesmo que os leões, que a perseguição, que eu espero que você realmente tenha cantado isso de verdade, porque logo, logo você vai ter o privilégio de experimentar um pouco ou bastante disso. Queridos, e Oséias está no meio desse negócio. No meio de uma repetição, amém? Estão entendendo? De um ciclo que parece interminável com Deus e o povo. Com Deus e com aquilo que acontece em torno daquele povo que se chama pelo nome de Deus. E de repente ele vai pegando, vai mostrando toda a realidade que é assustadora. Desculpe a sinceridade, não é diferente hoje, tá? Não vou entrar nesse detalhe, que eu orei ali, o Espírito Santo que fale no teu espírito, não sou eu. E de repente ele levanta, mostra toda essa realidade, chega lá no capítulo 10 e ele fala um troço desse. Semeai para vós em justiça e ceifai. Semeia e colhe. Aí ele fala, arai o campo de pousio. Quero te fazer a pergunta, onde é que está o campo de pousio? No coração. Graças a Deus, que o Espírito Santo te revelou, que todo mundo ficou me olhando assim, esperando que eu respondesse. Está no coração. E nós temos ministrado que o maior embate que Deus tem com as pessoas na terra não é nas circunstâncias, porque Deus não tem problema nenhum, pessoal, de parar e não chover, do sol, de levantar morto, de pegar o machado e fazer o machado flutuar e abrir o mar. Cara, Deus não tem problema de fazer intervenções na terra. O problema que Deus tem, que você vai percebendo na narrativa que eu estou falando, que não é diferente hoje, coloca a mão aí no seu coraçãozinho, está aí dentro. Fala, pastora. Eu já vou falar, já. É disso que eu vou pregar. Ela não sabe o que eu vou pregar, mas o Espírito Santo já falou para confirmar que é isso mesmo. Então, de repente, você vai percebendo Oséias, tá? Vamos pensar em Oséias agora. Exortando o povo para agir de uma maneira diferente. E ele fala de algo que eu não conheço muito sobre isso, eu vou te expor, tive que pesquisar. Essa questão de semeadura e colheita, que foi onde a gente está batendo aqui na tecla. E sobre esse negócio de arar o campo de pousio, que a pastora já mencionou aqui, pelo Espírito, porque ela nem sabia que eu ia pregar isso. O que acontece? Esse campo de pousio indica um solo, que precisa estar preparado para uma semeadura, significa se voltar para Deus e buscar uma conexão verdadeira entre o povo e Deus, para que a gente possa entender que nesse momento nós só temos, e sempre tivemos, uma única opção. Ou a gente busca Deus, ou a gente busca Deus. Eu vou te ensinar o que eu não sabia, continuo sem entender nada, mas olha que interessante. Campo de pousio, já respondendo a pastora Val. Preparação do solo, isso aqui é o físico. O termo campo de pousio refere-se a um campo agrícola que foi deixado sem cultivo por um período.
Olha, vai pegando, hein? No contexto judaico, Deus tinha ordenado que acontecesse isso de 7 anos, não sei se você tinha que cultivar a terra 6 anos e deixar 1 ano sem plantar nada. Quem sabia disso? Você não sabia, fica sabendo. Você levantou a mão, também fica sabendo. Nesse tempo, as coisas nasciam à vontade, inclusive ervas daninhas e resíduos, que ficavam ali no meio e cresciam juntos. Porque era necessário um ciclo de renovação. Agora estou no segundo ponto. Deixar um campo de pousio é uma prática antiga da agricultura, para que o solo pudesse descansar, e aí os agricultores poderiam melhorar, no caso de voltar a investir na semeadura daquela terra, numa melhor fertilidade e produtividade. E aqui eu vou dar só um parênteses. Às vezes você pensa que Deus não está falando com você, que Deus está distante. Quem já sentiu isso? Fala a verdade aí, vai, não minta. Que você fala, ora, anda, faz e parece que não acontece nada. Às vezes é Deus deixando o teu campo à vontade, para ver como é que você vai investir nele. Tem uma metáfora espiritual aqui impressionante. A metáfora desse campo de pousio, que a Bíblia mostra nessa passagem, indica a necessidade de um tempo onde Deus não quer falar com você. Interessante, né? A gente sempre pensa que Deus... Mas tem um momento que Deus não quer parar para que você reflita na sua condição espiritual. Para que você não continue vivendo, fazendo as coisas do jeito que você sempre fez e faz, sem refletir naquilo que Deus é, naquilo que Deus quer fazer em você e através de você. É uma necessidade que Deus vê para renovar o solo do nosso coração. Ele deixa a gente ali, aparentemente encostado, para ver até onde nós estamos com realmente uma ideia de dedicar nosso tempo a refletir sobre a realidade de quem Deus é e do que Deus quer fazer com a gente, quer aproximar a gente dele. É uma renovação espiritual. Claro. Arar o campo de pousio sugere a necessidade de limpar nossas vidas das ervas daninhas. E nem sempre a gente para fazer isso. Elas vão brotando que nem o campo lá no início, junto com aquilo que está acontecendo com Deus, com a minha vida, com tudo que eu faço, que eu me envolvo, e a gente deixa as ervas daninhas ficarem ali. Agora, erva daninha é erva daninha. Traz dano. E aí, de repente, a gente está cheio de pensamentos errados, pensamentos negativos, dúvidas. E a gente não percebe exatamente que isso é um instrumento de Deus. Quando você pensa errado e não corrige, quando você tem dúvida e não busca transformar isso, essa erva daninha cresce e fica ali como se fosse vegetação. E ele diz que, para que a gente possa entender essa questão, que o objetivo de Deus é que a gente retorne à justiça. Significa que arar o campo de pousio é quando Deus me chama para ter entendimento do meu chamado, do quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Pior ou melhor, para onde nós estamos indo. Porque às vezes alguém do povo está indo para um lugar, o outro está indo para outro. Não estou falando do lugar físico, estou falando do lugar de condição. Nem sempre todo mundo, no seu coração, tem o mesmo interesse de ir para o mesmo lugar. Eu nem preciso ser profeta, eu vejo daqui do púlpito, eu vejo no dia a dia. Eu vejo só uma conversa de 1 minuto ali, eu já vejo isso. É isso que Jesus fazia. Jesus nem perguntava nada para ninguém, já sabia o que eles estavam conversando. Já sabia o que estava rolando no coração. Esse negócio de retornar e ser justo e compassivo, assim como Deus é comigo, e com a gente, e a gente ser com o povo, é uma questão de muita reflexão. E nós não gostamos de refletir. Não sei porquê, talvez se eu te perguntasse porquê, você poderia responder até melhor que eu. Mas vamos pensar nesse campo de pousio que precisa ser arado. Isso é um processo. A gente está esperando um avivamento
como se Deus fosse descer do céu, mandar aquela chuva que ele falou, e a gente vai se molhar. Senhor, estou aqui. Parece tão bonito, mas não é suficiente. Porque se você fizer uma reflexão honesta de alguém que trabalha no campo, você vai perceber que trabalhar no campo para fazer todo esse processo aqui é muito, muito difícil, trabalhoso. Por quê? A primeira coisa que alguém tem que fazer no campo é remover resíduos, pedras, detritos, que estão ali no solo, se juntando de forma uniforme com aquilo que vai ser plantado, ou que já foi plantado anteriormente, que cresceu junto. Eu gosto muito quando Jesus, no capítulo 11 de João, se referiu ali à ressurreição, pré-ressurreição de Lázaro. Ele falou assim, tem coisas que a gente tem que atentar. Marta e Maria foram lá, encontraram com ele, aquela coisa que você já conhece, quem já leu João 11. E aí elas levaram ele para o túmulo, que já tinha quantos dias? 4 dias, e Jesus falou assim, tira a pedra. O que a Marta falou? Está cheirando mal. Será que o nosso campo de pousio está cheirando mal? Interessante que quando Jesus falou, tira a pedra, é uma coisa meio absurda, não é? Deus trabalha com os absurdos, inexplicáveis, que para ele tem todo sentido, para nós não. Não diz o nome, mas algumas pessoas foram lá, a Bíblia só diz, tiraram a pedra. Pergunta, Jesus podia tirar a pedra? Por que ele mandou tirar? Porque o nosso solo, o coração, Deus não vai tirar as pedras dos resíduos. Quem tem que tirar sou eu. Então, essa espera passiva de uma igreja que está sempre esperando alguma coisa aqui, lá, acolá, não vai acontecer. Por isso que eu falo, ela vai acontecer quando eu me disponho a limpar os resíduos do meu coração. E aí vem a questão da aragem. Os arados, eles faziam, sabe o quê? Eles viam, já viu isso? A terra estava dura, estava o quê? E o arado vinha rasgando aquela terra dura, seca, botando para fora. Porque quem planta sabe que se jogar uma semente naquela terra dura, não vai dar? Alguma semelhança? O Senhor jogar a semente dele numa terra dura, que é o nosso coração, e a gente ficar esperando que alguma coisa, Jesus vai descer do céu, o Espírito Santo vai se manifestar, vai se derramar. Se a gente não arar o nosso coração, não vai acontecer. A terceira coisa que eu não sabia, inclusive os nomes, de gradagem, você já ouviu falar sobre gradagem? A gradagem era o nivelamento do solo, porque não adiantava só rasgar o solo. Vinha uma máquina que depois que tirava aqueles torrões do solo, ela vinha para nivelar a terra. Afofar e nivelar. A gente tem falado que Deus quer alinhar o nosso coração. Aí sim vinha a adubação, que era a aplicação de um cal primeiro. Não sabia nada disso, continuo sem saber, eu sou livre. Eu não sou da terra, eu fui criado no prédio, no Rio, só tinha prédio, eu não sabia o que era isso aqui. Quem foi criado aqui na terra? Oi? Não entendi. Ah, piá de prédio? Lá no Rio não chama piá, chama moleque. Moleque de prédio. Mas moleque é difícil, porque aqui no Sul parece que moleque é um palavrão, né? Lá no Rio é um carinho. Ô moleque, vem cá. Vinha a aplicação desse fertilizante orgânico, químico, para enriquecer o solo. Porque o solo pode ter sido rasgado, pode ter sido nivelado, mas se você não colocar algum produto para enriquecer o solo, ele corre o risco de pegar aquela semente e não acontecer nada, que foi a parábola que nós ministramos aqui. Aí vem a compactação, depois de tudo isso feito, aí vem um rolo de novo, rolo compressor, para evitar que a perda excessiva que a terra gera de umidade pudesse ficar concentrada ali. Aí, lembra, vem aqueles sulcos, tudo preparadinho já.
onde as sementes eram plantadas espaçosamente para que aquela semeadura, aquela colheita viesse bombando. Quando eu penso nisso, e eu vejo a atitude nossa, minha, de vocês, eu não sei, cada um que examina o seu coração, queridos, eu não estou vendo a gente fazer isso. A gente está pulando todas as etapas de uma semeadura, que eu vou te mostrar que está tudo a ver com o solo espiritual, e quer ver Deus fazendo as coisas. E se queixa, fica chateado quando Deus não faz, acha que ele é distante, acha que ele não está ouvindo a nossa oração. Né? Esses passos do solo, eles tinham a intenção de maximizar, diga, e germinar profundamente o crescimento das sementes. Eles forneciam nutrientes necessários para que aquelas plantas pudessem vir de uma maneira linda. Já viu um campo que vem, é lindo, né? Quantos já viram um campo? Às vezes eu olho para a igreja, vocês, as pessoas, do jeito que a gente trata as coisas do reino, eu me assusto. Tá? Eu sou mais assustado mesmo, desculpe. Porque quando a gente se refere ao coração humano, como é que isso se processa? Sai da terra lá e vamos para a terra cá. Que a gente está ministrando e eu estou ficando cada vez mais assustado comigo mesmo. Porque se eu não me assustar comigo, não tem motivo de me assustar com você. Eu preciso me conhecer. Eu preciso avaliar e identificar o que está no meu coração. Refletir sobre os pensamentos, emoções que nós temos tido. Porque esses pensamentos, essas emoções são o nosso verdadeiro eu. Olha o que eu vou te falar agora. Porque quando minha esposa vem conversar comigo, ou alguém de vocês vem conversar comigo, eu posso estar passando tribulação, angústia, problemas, mas a gente joga essas coisas da nossa emoção, que são reais, para a cabeça e tenta organizar para responder aos outros de uma maneira que ela não percebe exatamente o que está passando no meu coração. Aí uma vez a Val falou para mim assim, eu fui conversar com você, mas minha vontade era voar no teu pescoço. André balançou a cabeça. Não é verdade? Às vezes você vai cheio de coisinha conversar com alguém, mas você está com vontade de voar. O que teu coração está querendo? Você voe no pescoço dele, ou dela. Mas o que tua mente faz? Administra isso. E aí a gente vai se tornando um falso elitista. Eu sou uma pessoa que eu não vou mostrar para os outros o que de fato eu sou. Imagina se a pastora Val, voar no meu pescoço. O que vocês iam pensar se vocês vissem umas marcas aqui? Eu ia falar, o armário caiu, bateu. Foi o diabo. Oi? Você ia pensar? De mim isso. Eu teria que aprontar bem, né? Às vezes eu tiro ela do sério, mas ela também me tira. A gente tira um do outro do sério, né? E aí, quando eu começo a me conhecer, entender quem eu sou, eu descubro que eu preciso de uma coisa, eu preciso mudar essa terra aqui. Porque eu me assusto comigo, eu não sei você. Cara, às vezes dá uma vontade de pegar um cara que deu uma fechada no trânsito, que você não fez nada com ele, ele te fechou, te xingou, abriu a porta. Outro dia a Val estava junto comigo, eu fiquei olhando para o cara brigou, xingou com tudo que é palavrão que você conhece, mas você não fala em nome de Jesus. A Val estava junto, eu fiquei olhando para o cara botou a mão na porta para abrir, aí o velho carioca abre e dá uma porrada nesse cara. Eu ainda estava com o joelho bom. Aí a Val já fala assim, você fique quieto aí. Não dá. Mas vamos pensar o seguinte, qual é a tua verdadeira emoção, qual é o teu verdadeiro sentimento? O que você raciocinou para administrar ou o que você sentiu? O que você sentiu. Não estou falando que ele é real e verdadeiro, mas você sentiu. E aí eu preciso ter uma mentalidade firme, olhando firmemente.
Autor e consumador da salvação. Pessoal, não dá para olhar molemente. Tem que ser firmemente. E lembrar que ele passou infinitamente mais do que eu estou passando. Mas isso para mim não é suficiente. Às vezes eu não vou falar de quem, nem porquê. Eu falava assim, meu Deus, esquece só um pouquinho que eu sou pastor, que eu preciso resolver essa parada que não está dando mais. Não é assim. Mas é o que eu sentia. Algum de vocês, não precisa levantar a mão, porque eu sei que todo mundo já pensou nisso, para mim é unânime, mesmo que você falsamente não levante. Já teve vontade de chutar o balde de algum lugar? Algum balde? Por isso que a adubação da palavra na nossa vida, todo domingo, todo discipulado, todo momento de quarto que você tem, de família, ele vai adubando. Quando você não tem adubo, qualquer pensamento, qualquer emoção, toma conta da razão. E te faz extrapolar. Porque, na verdade, a vida pega a gente de surpresa. Ela não avisa para mim, bandeira. Quando você virar aquela esquina ali, tu vai ver o que vai acontecer. Tu te prepara. Não, eu viro a esquina, não estou preparado para nada. E, de repente, a vida vem, me assalta, um gigante se levanta, uma adversidade aparece, uma circunstância que eu não espero, e aí eu mostro quem eu sou. Tu pode mostrar o que você quiser para os outros. Eu já conheci gente que confunde temperamento com o domínio do espírito. Eu sou tão calmo. Meu temperamento é melancólico, é fleumático. E o sanguíneo perde aí, o colérico mais ainda, né? Mas, pessoal, eu já vi, cansei de ver melancólico, fleumático, eu tive que segurar para não matar a pessoa que está... Matar mesmo. Partiu para 10. Depois ele falou assim, nossa, não sei por que eu fiz isso. Aquele calminho, eu tenho mais medo dele. Porque o calminho, ele vai guardando. Meu irmão, quando ele explode, é pior que o sanguíneo. Você não sabe do que você é capaz de fazer quando você explode. Depois, se você estiver preso, você vai pensar, não sei o que eu fiz, eu matei o cara. Aí já está preso. Então, a gente precisa cultivar o adubo, os nutrientes, no dia a dia. Porque eu me assusto quando eu sou pego de surpresa e esse terreno aqui ainda não está legal. Aí eu preciso ter uma mentalidade, que está tudo referido ali com a calagem que eu mostrei na terra natural, que eu tenho que crescer emocionalmente em Cristo também. Tudo em Cristo. E me preparar para que quando o arado e os sulcos estiveram já no processo final de semeadura, eu estar disposto a permitir que os espaços do meu coração possam receber as grandes revelações que estão por vir. E tem gente aqui dentro que não vai ver nada. Desculpe, tá? Você quer que eu fale a verdade para vocês? O povo é assim, nunca é com todos, é com muitos. É com muitos. Eu gostaria, Deus também, que fosse. Mas é com. Qual é a diferença de muitos e todos? Que muitos pode ser uma boa porcentagem de todos, é quando é todo. Eu sempre quis que todos viessem, que todos participassem, que todos buscassem, que todos. Eu me frustro mais do que Deus. Eu acho que nem Deus espera isso. Porque Ele sabe que não vai ter essa resposta. Mas se eu quero ser Deus, na vida da minha família, na vida dos meus negócios, eu quero que tudo e todos, o tempo todo, ande legal. Pessoal, candidatos à frustração. Porque a gente sabe que é no dia a dia, nesse contexto que eu estou mencionando, que a gente vai cultivando continuamente a preparação do meu coração, da minha terra, para uma jornada que está além daquilo que eu ainda estou fazendo hoje. E quando eu olho para a igreja, eu me assusto mesmo. Porque quando o pau rolar, meu irmão, eu vou falar novamente, quando o pau descer e pau rolar na terra de verdade, porque a gente ainda não sofreu na carne e no sangue, aí a gente vai perceber quanto tempo a gente perdeu nesse processo. Aí alguém perguntou, acho que a Célia falou, perguntou, mas falou, eu preciso afofar a terra do meu coração.
Quantos de vocês creem que a gente precisa afofar? Obrigado por aqueles que ainda conseguem levantar a mão. Eu preciso manifestar algo que não vem de mim. Não é porque eu guardei e fiz as técnicas, né, humanas para controlar, para isso, para aquilo. Pessoal, isso é bom, mas não resolve o problema da terra. Porque os melhores executivos que se conheceu na face da terra, inclusive no Brasil, que está aí no jornal, eles eram corrompidos. Um executivo de deixar a empresa tinindo, mas o cara era um safado, um corruptor de pessoas, de todos os níveis falando. Aí eles descobriram agora, quem trabalha nessas empresas, que não adianta se colocar um baita do empresário que tem um coração corrompido. Uma hora vai aparecer isso. Se eu não me engano, as Casas Bahia, quem viu o problema nas Casas Bahia? Levanta a mão aí. Hã? Americanas também, uma Casa Bahia. O pai e o filho, eles eram corruptores de pessoas. Então, num processo de milhões. Quem leu lá? Alguém? Samuel Klein. Eu estou falando porque está aí, né? Então, queridos, como é que eu afofo minha terra, hein? Eu já te mostrei várias etapas, vários processos, várias situações que Deus usa, não é um nem o outro, são todos juntos, para a gente afofar. Eu preciso ter consciência que meus pensamentos e emoções e padrões de comportamento precisam ser identificados se ele vem da minha força ou vem da força do Senhor. Porque a Bíblia diz, não é por força nem por vir, mas pelo meu. Meu irmão, você não consegue produzir nada que não venha do Espírito. E Deus permite a gente se assustar em momentos de estresse, de explosão, de pensamentos absurdamente inexplicáveis, para você ver que é só dele que as coisas vêm. E aí, eu tenho um problema, Magno. Acho que você não tem, mas eu tenho. Quando eu analiso a minha consciência e me assusto, vejo minhas imperfeições, eu vejo que tem área da minha vida que não está legal, seja emocional, seja espiritual, seja intelectual e assim por diante, ou física, eu entro em sentimento de culpa. Eu não sou o que eu devia ser. Pessoal, eu ouço a vida toda. Não é de você, é de mim mesmo, tá? Minha consciência fala, você é irrelevante. Você está aí ou não está aí, não vai fazer diferença. Você já viu a igreja? Se você operar, eles vão continuar vivendo, se você morrer também. Eu não sou insubstituível. Graças a Deus. Você também não é. E aquilo para qual aquele se dedica tanto, seja família, seja qualquer coisa, pequena, média ou grande, num momento, num piscar de olhos, não estou falando da volta de Jesus, vai embora. E você fica ali, puxa, aí você vai ver que o teu coração tinha mais dependência daquilo que a gente imagina. Então Deus, antes de te deixar nocauteado, Ele vai e te mostra antes, para você ver antes, para você se posicionar e mudar. Não quer mudar, queridão? Queridona? Linda, lindona, que nem aquele outro. Linda. Sabe? As pessoas hoje estão bem sedutoras, né? Eu vou começar a chamar vocês meus lindos. Basta a pastora Val falar meus preciosos, que eu já me arrepio, né? Precioso está na Bíblia, né, Val? Lindo não. Querido, eu preciso me aceitar. Cara, a pior coisa que tem é quando eu vejo todos esses processos e as coisas vêm à tona, eu olho para mim, eu me assusto comigo, cara. Se eu não conseguir entender e aceitar quem eu sou em Cristo, estou frito, ralado, moído. Só tem uma coisa que vai resolver. Pum! Tira a tua vida, porque vai fazer diferença. E é aí que chega muita gente a chegar nesse extremo. Ela vê que os problemas nunca são resolvidos, ele olha aqui, ele trabalha, faz, ora, resgata, restaura, reforma, reorganiza. Está ali. Está ali e está aqui. Aí a gente começa, não, eu vou me dedicar à meditação, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar.
piora. Porque uma pessoa que vai na palavra, que jejua, que ora, o susto é maior. Porque aí você vê quem você é mesmo. Por isso tem gente que não gosta de jejuar e orar. Primeiro que é difícil. E é mesmo. Esse processo aqui de cultivar a terra não é difícil? Tu acha que Deus vai fazer a coisa? Ele já fez, cara. Ele já fez. E aí eu preciso ter empatia comigo mesmo, ter compaixão de mim mesmo. Porque eu não sou esse cara que eu penso que eu sou. Os pensamentos voam, as emoções borbulham e vêm. E aí as reações... Eu sei que você não tem esse problema, mas às vezes eu reajo mal com algumas coisas na vida. Eu sei que você não reage. Estou falando de mim, tá? Elizabeth é ótima. Pode cair 10 para cá, 20 mil para lá. Não serei abalado. Pessoal, eu quero conhecer esse salmista, porque logo depois ele foi abalado. Aí você canta lá, né, Elton? Mesmo que meu pai me deixe e meus amigos me traiam. Vai tomar banho, cara. Fala a verdade aí. Mesmo que não haja fruto na vide. A gente que pensa que não tem. Eu me alegrarei em ti. Onde é que está isso? Alguém sabe? Abacuque. Abacuque fez essa oração porque ele olhou e viu a mesma coisa de Oséias. E assim por diante. Eu preciso ter compaixão comigo. Também preciso ter compaixão com os outros. Porque eu não tenho compaixão de você se eu não tenho comigo mesmo. E aí, eu posso criar relacionamentos saudáveis. Que coisa louca isso aqui. Eu tenho uma apostila de 100 páginas só sobre isso daqui, mas eu não vou dar para vocês. Eu e o pastor Roger decidimos que a gente não vai dar mais nada para vocês que busquem. A gente ministra aqui, faz perguntas, vocês respondem, vão na Bíblia e busquem. Os discipulados vão ser assim, né, pastor Roger? A gente vai dar um texto, tudo mastigadinho. Ele já cantou a pedrinha, por isso que eu estou falando. Não vamos mais, ele fica falando antes, agora eu posso falar. Pessoal, o discipulado vai ser assim, vai dar o texto, vai dar as perguntas. Você que pergunte, você que responda, você que lê na Bíblia e você que cresça. Porque sabe o que está acontecendo? Nós estamos aumentando o teu arquivo de culpa. O pastor Royce falou assim, pastor, você mandou aquela palavra, eu mandei só para 3 que pediram, tá? Lembra a palavra da semeadura? Só 3 pediram, graças a Deus que eu achei que eu estava errado, mas não, estou certo. Não é todos que querem. Aí, ele falou assim, tinha 8 páginas. Eu falei assim, não é para você fazer tudo de uma vez só, é para você meditar. Mas eles olham aquelas 8 páginas, eles se engajam. Se você engaja com 8 páginas, o que você faz com os 67 livros da Bíblia? Não sabe nem quantos são. Eu falei de propósito, todo mundo abaixou a cabeça, amém. É que tem os apócrifos, né? Pessoal, você tem que ler. Você tem que ser seletivo em ouvir o que você está ouvindo por aí. Porque o alimento que você recebe vai ser transformado na pessoa que você se comporta. Você dá mais valor para o líder lá fora do que para o líder aqui. Para a igreja lá do sei que lá do que da sua igreja aqui. Aí tem gente que faz, minha igreja não está muito legal. Quem não está legal é você. Porque se tiver 2 ou 3 aqui, a minha esposa é minha testemunha, eu prego como se tivesse 10 mil. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Cara, eu não quero saber, eu estava ali numa luta com o diabo falou assim, não vai vir muita gente hoje, porque o Japão vai embora. Tem alguns fulanos que já não vêm mesmo, que eles escolhem. Você vai pregar para algumas pessoas? Pô, mas espera aí, Deus... Olha Satanás como ele despreza você é algumas pessoas. Entendeu, Marião? Para mim, não. Para mim, você é o filho de Deus Altíssimo, a filha de Deus. Se você vier aqui, tiver 1, 2, ou se a minha esposa sentar sozinha, ela sabe que eu já cansei de fazer isso. Eu vou pregar. E aí, cara, aqui veio um negócio violento. Olha o processo. Eu estou refletindo, como é que eu estou vivendo minha vida espiritual? Tenho compaixão de mim? Tenho relacionamento saudável? Pessoal, relacionamento saudável não é com todo mundo, já descobri. Você já percebeu isso? De verdade? E nem é com os de fora. É com os de dentro.
Se você não tem relacionamento bom com as pessoas daqui, esse relacionamento que você busca fora, que é importante num certo aspecto, tudo é importante, ele não vai te suprir, cara. Eu estou conversando com o pastor Roger, que tem uma demanda aqui, toda igreja foi assim, sempre foi assim, não é de agora não, vocês não são privilegiados, que a gente precisa ter o DNA da comunidade. Ela é tua. Se você não tiver o DNA da comunidade, você não tem ligação comigo e nem tem ligação com os pastores. Eu sinto pessoas que estão aqui, mas o DNA delas tem outros números, outras letras. DNA, eu não vou falar mais porque pode ficar esquisito, né? DNA mais. Hoje está esquisito falar esse mais para cá, mais para lá. Pessoal, você não tem o DNA desse lugar, dessa igreja, não é porque ela tem problema, limitação, porque o campo do outro está melhor. Não! É porque existe um processo que não acontece dentro da nossa terra. E aí, quem está preparado para ouvir essa palavra agora? Vem o desapego. Tem um app aí que desapega, né? Quando você não quer mais nada, o que você faz com aquilo? Desapega. Não faz isso com a igreja, cara. A igreja não é tua. A igreja não existe para você se realizar. Aqui tem um problema seríssimo. Eu tive que me reconhecer nisso aqui. Porque quando eu pensava que a igreja era um motivo de realização para o ministério, para isso, para aquilo, cara, só entrei em fria. Eu vi um pastor agora, faz um ano e pouquinho, um casal lindo, três ou quatro filhinhos, criancinhas de 1 a 6, 7 aninhos, não sei se vocês souberam, líder de 20 mil jovens. Quer dizer, não é questão de ter multidão. Uma igreja bem-sucedida, se matou. Cara lindo, a esposa linda, os filhinhos, tudo novinho, entre 30 e 35 anos. Se matou. Não tinha motivo se a igreja está grande, se ele é realizado, se ele está no ministério que muitos desejavam estar. Porque o problema da gente não está fora, está dentro. E esse desapego vai me liberar dos ladrões de pensamento, das crenças falsas, daqueles livros que nos inspiram e nos sutilmente confundem, que não tem base na palavra. Nas palestras que são promovidas, aparentemente para o nosso crescimento pessoal, mas na verdade eles querem tirar proveito. Eu li uma frasezinha essa semana bem legal. Eu amo a ovelha, não a lã dela. Alguém viu essa? Eu achei lindo. Pessoal, você quer ser tosquiado? Tudo bem. A gente ama vocês, não é a lã que vocês produzem. E Provérbios fala sobre isso, é outro assunto. E eu preciso alimentar a minha emoção. Essa minha emoção, quando ela não está estabilizada no terreno fértil, no solo adequado, o conteúdo dela, a música, as experiências vão tomar conta da minha energia espiritual e vão me desfocar. Então eu preciso alimentar minha emoção no Espírito, em Cristo, assim como na palavra, e ter gratidão. Eu sou grato por vocês. Outro dia eu estava cantando aquele cântico, não lembro mais como é que é. Eu sou grato por tudo que tenho. Esquece a voz, só lembra do cântico. Lembra? Família, amigos, irmãos. A pessoa não está mais grata pela igreja, não está mais pelo irmão. Gratidão. Reconhecer a bênção de Deus na sua vida te dá fé, uma atitude realista para você apoiar a comunidade. Isso é, porque um trabalhador não semeia um campo sozinho, sim ou não? Você vai apoiar a tua comunidade, seja num grupo pequeno. Você não está indo lá para fazer uma reuniãozinha, pessoal. Você está indo lá para ter mútuo apoio, mutualidade de fé, mutualidade de edificação. Quando você olha para a igreja, quando você olha para um grupo, qualquer coisa, como uma reunião, teu terreno está mais duro que você imagina. E aí vem duas palavrinhas que não são tão importantes. Cultive a paciência. Tudo assim é do terreno, viu, Val? Do solo. Porque a nossa vida é um processo gradual. Diga. Não, devagar. Mais devagar agora. Gradual. Agora em motion, lento. Tem gente que nem fala, dorme.
Au. Você é tudo o que você queria ser? Pare de exigir que o outro seja tudo que você quer que ele seja. Porque tem gente que está brava até com Deus. Já perdeu a paciência com Deus. E aqui tem um problema terrível. E aí vem uma resposta, porque são 14 pontos, eu estou no 13º, 13º. Compartilhe com outros o que você recebeu. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado, não precisa olhar no olho não, só coloca a mão no ombro. E fala assim, tudo que é meu é teu. A prática consistente disso significa que, vamos falar todo mundo junto, assim como na agricultura requer cuidado, fale. Contínuo. Eu serei consistente nas minhas práticas espirituais e no meu crescimento pessoal. Se eu tenho problema no meu cônjuge, diga. Se eu tenho problema com meus filhos, fala. Se eu tenho problema na igreja, se eu tenho problema no mundo, bem-vindo. Porque as provações são bênção. Ah, eu estou passando por de coisas que você nem sabe. Eu não sei mesmo. Mas Deus sabe. O que Ele quer é que resposta que nós vamos dar para afofar essa terra, manifestar o reino e entender que é um processo até Jesus voltar. E a minha abordagem com relação a essas realidades vai me levar a entender só uma coisa. Quando eu estiver fazendo isso, a justiça de Deus vem. Está lá, não está? O que está escrito lá no final? Quem quer chuva de justiça? Pessoal, se a chuva vier e o teu terreno não estiver adequadamente preparado, endurece. Você já viu quando cai o temporal e aquela terra que está sem nada, fica dura, nem a água penetra. Tem gente na igreja que parece pato. Você sabe o que é um pato? O pato é assim, ó, ele entra, é o único que consegue fazer isso. Ele entra na água, nada, toma mergulha, vai na alta margem e faz assim, ó, está sequinho. A água não penetra. Pessoal, é assustador. É assustador ou não é? Aí ele diz, para mim entender isso, eu preciso entender que esse chover de Deus, trazendo a justiça dele, não a de Romanos 10, que Paulo falou, eu criei a minha justiça própria, não presta para nada. Mas a que vem de Deus, nós estamos cheios de justiça própria, pessoal. Deus precisa demolir isso aí. Ela vai mudar. Aí eu vou buscar o Senhor. A gente não tem vontade de buscar o Senhor, não consegue orar, eu não consigo, eu não posso, mas quando você quer uma coisa, você pode e consegue tudo. Tem coisa que você não vai conseguir nunca, tem coisa que você vai conseguir por oração. Eu já estou prevendo que eu vou descer de trenzinho. Tem que descer e subir também? Só descer. Ah, eu vou descer de van? Poxa, eu queria descer de trenzinho. Pessoal, e se o trenzinho não vier, eu vou lá e pago. Deus pode me prosperar. A gente tem que... Presta atenção no que eu vou falar agora, ainda bem que está gravando, né, Léo? Nós somos uma igreja desequilibrada. A igreja, não estou falando, não é você, não. Nós só fazemos parte dela. Uma época, a gente não falava de prosperidade. Muitos anos atrás. Então, filho de pastor tinha que sofrer, entendeu? Você não era nem nascido ainda. Está brincando, hein? O Gilson já era nascido. Pessoal, as pessoas olhavam para os nossos filhos, não tem que sofrer, tem que ganhar pouco, tem que ralar, é pastor. A igreja falava isso. Resultado dessa semeadura satânica, na década de 70 para 80, que muitos de vocês aqui fizeram parte dela em algum momento, não todos, mas muitos, veio o Rolling Stones, veio os Beatles,
Emerson Lake Palmer, Pink Floyd, eu ouvia tudo isso, pessoal. Gilson arrancou todos os filhos de pastores da igreja. Foi o maior êxodo de filho de pastor da história da nossa geração. Aí a gente olha para os nossos filhos, a gente se assusta. Eu acho que você deveria olhar para você e se assustar mais ainda com você. Como que nós temos cultivado o nosso solo e o solo dos nossos filhos? Sabe? Aí como é que nós temos cultivado nossos relacionamentos? Que campo que eu tenho dado para Deus para vir um avivamento? O avivamento vem sim. Vai vir. Não é agora, não é nesse momento geral, mas o avivamento da tua vida é para ontem. A minha pergunta, você quer esperar um avivamento externo ou quer ser um avivado? Teve gente que não respondeu, vou perguntar de novo. Você quer um avivamento externo ou dentro do teu coração? De novo. Fala mais alto. Porque o diabo é surdo, fala mais alto. Deus você não precisa nem falar. Ele já olha. Você pode gritar, mas lá dentro não tem nada, Eu quero aquele olhar de Pedro, quando ele recebeu de Jesus. Pedro negou, safado, cabra safado. A diferença, dentre outros fatos, entre Judas e Pedro é que Judas não olhou para Jesus no jardim. Ele foi e se enforcou. Tem a opção de crente se enforcando por aí, tá? Com as tripas para fora, com a carinha de crente, mas... Agora, Pedro olhou para Jesus. Jesus passou. Pedro olhou para Jesus. Cara, vamos para a terra. Se você olhar só para a tua terra, a gente se suicida. Ou emocionalmente, ou espiritualmente. Tem gente que vai ao extremo fisicamente. A gente está assustado como as pessoas hoje se matam assim. Aqui em Curitiba não se fala, né? Mas você sabia que a maior porcentagem de adolescentes que se suicidam todo ano é em Curitiba? Você sabia disso? Mas eles não falam para não motivar. Pessoal, o mundo precisa do que está aqui dentro. Fala, o mundo precisa do que está aqui dentro. Olha o papo furado do gospel. Eu fui chamado para brilhar, né? Não. Você foi chamado para ser uma luz, para iluminar a vida dos outros, não para você brilhar. Olha a sutileza de Satanás. Aí está aí, ó, toda semana cai um para cá, 10 para lá, um sai do armário, outro sai da caverna, outro sai... O pessoal está saindo de tudo que é lugar. Do bueiro, os ratos estão saindo, entendeu? Pessoal, não é só esse problema. Nós estamos vendo o maior êxodo, a maior apostasia de todos os tempos da igreja na terra. Apostasia são pessoas que não cultivaram o seu solo, e a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão. Meu irmão, esse irmão que está ao teu lado que te faz mal é uma bênção. Sabia que ele é uma bênção? Olha para ele. Você não vê tudo o que você quer ver nele. Por isso que ele é uma bênção. Porque o que você não vê nele está em você, cara. Diga assim para ele agora. O que não tem em você... Eu não ouvi. Eu não ouvi ainda. Agora dá a mãozinha para o teu irmão aí do lado. Dá a mãozinha. O que não tem em nós... Levanta a mão do teu irmão e olha para todo mundo, mesmo sentado. Tem nesse lugar. Esse diabo é diabo mesmo. Então, queridos, depois de passar tudo isso, o poder do Espírito Santo vem. A libertação é deixar de lado ressentimentos, mágoas. Você não foi um marido, você não foi uma esposa, você não foi... Oi? Não, eu fiz assim, ó. Eu não sou um bom marido. Se a minha esposa for me analisar friamente, cara, e vice-versa, se ele se olhar no natural, eu não sou um bom. Alguém chamou Jesus de bom e ele aceitou? Bom, mestre. Como é que você me chama de bom? Porque você pode me chamar de bom hoje, eu sou ruim. Eu já fui bom para tanta gente, hoje eu sou ruim para muita gente. As mesmas pessoas que receberam a bênção
manda maldição. Queridos, não é assim com você? Você não passou por isso também? Alguém aqui passou ileso de tudo isso? Não. Então, o poder do Espírito Santo é que cultiva a minha capacidade de entender o mundo ao redor, saber emocionalmente o que eu estou fazendo aqui, quem são os outros, e praticar é me engajar de verdade na palavra, na oração, em refletir sobre aquilo que de fato me nutre e me faz crescer, porque vai acabar o tempo na terra. E se você está deixando para amanhã, você está agindo diabolicamente. Porque o diabo é artista, é perito e fala, não, depois, amanhã, quando der, no momento oportuno, quando tiver condições, tiver tempo. Esse é o pior dele. Eu vou te desafiar agora. A mim também. Se você quiser, pela fé, põe a mão no teu coração. Se não botar, não tem problema, eu não vou te julgar mesmo, não vou nem olhar. Diga assim, eu estou disposto a aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Quando a Patrícia subiu aqui, o Espírito Santo, durante a semana, falou assim, vinde a mim, para vocês, todos que estão cansados, porque eu ouço esse papo todo, estou cansado, cansado de quê? De você mesmo, dos outros. Você está cansado de Jesus? Está cansado da igreja dele? Da igreja dele? Pessoal, tem alguma coisa que a gente tem que mudar. Eu estou disposto, diga, a pegar toda a minha bagagem emocional passada, a partir de agora, coloca a mão no coração. Você está falando com Deus, não é comigo. Você não está repetindo que nem papagaio. E o diabo está ouvindo também. Diga de novo, pegar toda a minha bagagem emocional passada e abrir espaço para o senhorio de Jesus governar. E eu vou me concentrar agora, diga, naquilo que Deus quer construir, cultivar. E eu vou aprender em nome de Jesus a lidar com os desafios, com os gigantes, com as adversidades, pela fé em Cristo. E eu vou me abrir para os outros, diga, para eles poderem desfrutar disso em mim. Eu só vou ler. Quebrantamento é quando eu me rendo. Todo dia eu estou levantando agora e assim, eu me rendo. Porque eu já me consagrei. Quem é convertido aqui de verdade? Graças a Deus. Mas quem é rendido a Deus de verdade todo dia? Aí você já rendeu para Ele hoje? Você já levantou e falou assim, a primeira oração minha agora é essa. Eu me rendo, Senhor, porque se eu deixar, todo dia eu falo isso para Deus. Todo dia. E aí, eu sou sincero com Deus, porque quebrantamento, eu já passei por todos os exames, vi minhas falhas, as áreas que eu preciso melhorar e eu não vou fazer nada sem Ele. Sem mim? De novo, sem mim? De novo, sem mim? Porque eu sou frágil. Mas quem habita em mim não é frágil. Ele é maior do que o Exu que as pessoas, está na internet aí, fizeram passeata. Exu. Só que não é novidade. O povo de Israel também fazia isso. O nome era Baal. E o povo de Deus hoje tem idolatrado pessoas. Está na internet, eu estou falando só que está na internet para ninguém falar que eu estou falando dos outros. Aquela menina de 16 anos estava ganhando 8 mil por igreja. No mês ela ganhava mais de 200 mil. Uma menina de 16 anos que vai lá aprender uns negócios legais, pastores pagando 8 mil. Pô, cara. Tu ganha 8 mil por hora? Tem gente que ganha, Deus te abençoe e me abençoa também. Pessoal, Deus quer que a nossa alma seja próspera. Por isso que eu preciso confiar em Deus, renovar minha vida, crescer de verdade e ter pessoas que possam me avaliar se eu estou fazendo isso. Porque o relacionamento não é só para você se sentir bem. O nosso relacionamento, a pastora Val ministrou no modo, não é de amizade, pessoal. Amizade até pode vir junto. É bom. O nosso relacionamento é estritamente espiritual. Porque o dia que alguém te decepcionar, o relacionamento espiritual permanece. Se é seu amigo, você fala assim, eu te perdoo, mas nunca mais me olha. Você já falou isso? Já, fala a verdade. Se não falou, pensou. Marion, fala comigo agora. Só você e depois você ajuda o Eduardo.
eu vou redirecionar minha vida para as verdadeiras prioridades de Deus. Estou jogando minha bagagem emocional fora, o meu passado no lixo, porque não vai me ajudar em nada agora, a não ser de contar alguma história nostálgica, né? Porque eu quero, agora vira para o Eduardo, ser a pessoa que Deus me colocou ao seu lado para ser. E juntos, fala para ele, para os nossos filhos, não importa o que eu estou vendo agora, o que eu vou ver amanhã, eu vou ser bênção na tua vida. E nos nossos filhos. Quem quer fazer essa oração? Então, põe a mão no seu coração e fala assim, eu vou mudar meu coração. Porque esse solo aqui precisa de quebrantamento, tratamento, diga. Caso contrário, fala. Presta atenção agora. Caso contrário, a Bíblia... Tá, pode falar, mas não precisa. Ele vai endurecendo aos pouquinhos. E Jesus, em várias vezes em Hebreus, fala assim, não endureçais o vosso terra. É uma jornada, pessoal. Não terminou ainda. Viu, Andréia? Não terminou, Richard. Vilma? Não terminou. Vocês sabem que não terminou. Eu vou falar aquela coisa, alguém falou isso, não sei quem foi. Só termina quando acaba. Isso é jogador de futebol que fala. Porque o Flamengo, desculpa aí hoje, já está. Não, obrigado. Porque o Flamengo, uma vez estava jogando com o São Paulo, muitos anos atrás, eu era garoto ainda. E estava perdendo 2-0 e o Flamengo precisava empatar. 45 minutos do segundo tempo. Final. O Flamengo fez 2 gols em 1 minuto. Não sei quem lembra disso. Isso é só coisa de flamenguista, né? Eu me lembro que acabou, agora não adianta mais. Às vezes não dá um negócio assim, o jogo acabou, a vida acabou, agora como é que tá? Deus, em 1 minuto, faz o que a gente demora 20 anos para fazer. Tenha fé, tenha esperança, Deus te ama. Você é filho, você é filha. Ele te ama, Ele não está fazendo joguetinho com você, brincando de gato e rato. Ele te ama, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe os teus problemas, Ele sabe como é que está o teu coração melhor que você. Então, não endureça. Seja sensível ao Senhor. Porque endurecer começa primeiro na emoção. Eu não sinto mais vontade disso. Pode botar os pontinhos que você quiser. Já está no caminho do endurecimento. É só uma questão de dar a facada final. Você deixa de ser sensível, afetivo, emocionalmente você se torna alguma coisa. E eu queria te falar isso. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui criado num ambiente muito difícil. Estava até conversando com a minha irmã. Ela saiu, né? Não está aqui. Outro dia, essa semana sobre isso. Não é todo mundo, que mesmo quando você tem os pais bons, muita marca fica na gente, pessoal. Muita situação da vida fica na gente. E a gente está reagindo achando que somos nós que estamos fazendo. Eu sou assim. Você não é assim. Você é o que Deus quer que você seja. Você nasceu de novo, teu coração foi mudado, foi alcançado, foi tocado. Se prepare. Porque Deus, se prepare mesmo, porque Deus vai derramar. Pessoal, o avivamento pode não vir agora, mas aqui dentro do teu coração já está vindo. Já vem. E não fique apanhado de surpresa. Todos os que criam, diga, estavam. E o que aconteceu naquele momento? O Pentecoste. E ele falou que vai acontecer. Depois a gente vai espalhar essa semente para todo mundo. Primeiro Deus precisa avivar o meu coração, aí a gente vai espalhar para os outros. Pessoal, senão a gente vai espalhar morte, frieza, indiferença. O mundo já tem isso, não precisamos contribuir. Abaixe sua cabeça. Espero que eu tenha te ajudado nessa manhã. Senhor, às vezes a gente ouve a Tua palavra e a gente fica estupefato. Dia após dia, através de alguém, uma rádio, um irmão, Tua palavra direto, na igreja, nos grupos.
Sempre ouvindo. Eu quero te pedir nessa manhã uma coisa muito específica, uma coisa só. Afofa a terra desses corações, Pai, para que a semente não fique ali sem conseguir vir à tona e dar frutos a 30, 60, 100 por um. Chega de infertilidade, Pai. Chega de mesmice, chega de transferir a responsabilidade para ti. Senhor, se o Senhor não fizer, Ele já fez. Ele já veio, já morreu, mandou o Espírito dEle. Dá a palavra dEle para a gente. Será que há algo impossível para Deus? Ele mesmo falou, nada é impossível para mim. Para ti pode ser, para Ele não. Eu profetizo nesse lugar que nós vamos viver dias incríveis. Que esse corpo de Cristo vai gerar frutos que vão assustar, espantar até eles mesmos. Puxa, eu não sabia que ia acontecer isso. Porque a obra de Deus é assim mesmo, a gente não sabe. Quando sabe, já não é aquilo, porque vai vir mais. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos ter o mesmo DNA do Teu Espírito. Queremos amar os outros com o mesmo DNA. Porque a Tua obra é essa, crer em Ti e amar o meu irmão. Se eu não consigo amar o meu irmão dentro de casa, na igreja, eu vou amar onde? Como é que eu vou amar o mundo? Às vezes eu olho para aquele versículo, Deus amou o mundo, assim, eu não tenho essa bola toda, não. Amar o mundo, esse mundo tinhoso, maligno, hostil, malandro. Eu não sei se eu consigo, Senhor. E o Senhor já me disse, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei amar, não consigo, mas o Teu Espírito me fortalece e eu consigo. E eu vou amar o próximo, aqueles que são próximos a mim, e parar com essas mentiras, essas asneiras de Satanás na minha emoção, que sempre lá e acolá é melhor do que ali e aqui. Não estou falando de lugar, estou falando do teu coração. Espírito Santo, eu te dou autoridade agora, para você amolecer e afofar a terra de cada coração que está afim nesse lugar, de ser transformado de verdade. Nós não vamos precisar empurrar, nós não vamos precisar exortar, não vamos precisar falar. A gente vai ensinar a tua palavra, o teu Espírito vai executar isso. E nós vamos ver um povo avivado e avivalista. Não é por programa, não é por força, nem por violência, é pelo teu Espírito. Por isso, eu rendo a minha vida. Meu coração, minha alma, minhas emoções, meu tempo, meus talentos, minhas riquezas, meus bens, porque tu tens intenções de fazer alguns aqui prosperarem muito, mas não para si mesmos, mas para a glória e honra do teu nome. E aqueles que não têm esse chamado específico, são chamados para serem prósperos, que nem diz João, 3 João 2. Senhor, que essa igreja seja próspera. Que a gente pare de se olhar como vítima, como coitadinho, como aquele que sofre, aquele... Pessoal, eu não sou vítima, eu sou vencedor. E Deus me capacitou pelo Espírito para transformar a minha terra e a terra de quem está perto de mim. É difícil, mas é real. Chegou o tempo, chegou a hora da gente ver essa transformação acontecendo, e as sementes dando fruto, e as flores nascendo, e as pessoas vão ver, vão contemplar a beleza do teu campo aqui dentro. Florido, cheio de alegria do Espírito. E ninguém vai segurar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido.